Oi, olha quem resolveu aparecer. Hoje nós estaremos analisando o 25º episódio de Incrível Mundo de Gumball. O episódio em questão nos fala sobre amizade parasitas e como se relacionar com esse tipo de pessoa pode ser complicado. Amizades parasitas focam em uma relação apenas para receber coisas em troca. E, além disso, o episódio também fala sobre anorexia emocional, que é basicamente a dificuldade de criar laços com os outros, fazendo com que interações que eram para ser normais acabam se tornando estranhas e exageradas, justamente por não saber se relacionar direito. Dito isso, a gente pode ir pro vídeo, então prepara seu café. Na primeira cena, nós nos deparamos com o Gumball e o Darwin lendo o diário da Anaís. E à medida que eles vão lendo, eles percebem que a nova amizade da Anaís parece uma espécie de parasita, usando ela de diversas formas, como por exemplo, fazendo ela carregar coisas pesadas, roubando o almoço dela e até mesmo pegando o trabalho de ciências da mesma. Ou seja, tirando proveito da situação sempre que possível. Os dois, então, eles comentam que, embora a Anaís tenha muitos pontos fortes em sua personalidade, um dos lados fracos, com certeza, era a questão de criar laços de amizade. E a nova amiga dela estava se aproveitando dessa fraqueza. Os dois tomam a decisão que eles precisavam abrir os olhos da Anaís e acabar de vez com essa amizade parasita. E é isso que eles vão fazer. A cena corta para a escola e nos é mostrado que, na real, essa parasita, na verdade, não é tão parasita quanto eles pensavam. Fica meio na cara que essa nova amiga da Anaís, na verdade, tá desconfortável com a situação, pelo jeito estranho e forçado que a Anaís tenta fazer a amizade acontecer. Essa característica da personagem também nos é mostrada em outros episódios, o que fica mais óbvio de se pensar que a Anaís realmente não sabe como se enturmar de forma normal com as outras pessoas, justamente por nunca ter tido uma relação genuína de amizade. Isso porque ela não sabe agir de forma normal para que as pessoas realmente a considerem uma amiga. Isso faz com que as pessoas se afastem dela, e isso na verdade é muito triste. O sentimento de sentir que você estava conseguindo novos amigos para se relacionar simplesmente cai por terra, porque você nunca teve a experiência de como agir nessas situações. E toda aquela amizade e sentimento que você estava sentindo, na real, só existia na sua cabeça. Olhando pelos olhos do Gumball e do Darwin, tendo consciência que a irmã deles realmente tem uma certa dificuldade de se relacionar, é muito fácil de se pensar que existe uma pessoa que esteja tomando proveito dessa situação. Afinal, o que mais existe mundo afora são pessoas que, ao verem as fraquezas alheias, tomam controle para se enaltecer. E essas pessoas não vão ter dó de você. Voltando ao episódio, nos mostra que o Gumball foi até a Anaís alertar ela sobre essa tal amiga parasita. E ele até dá uma explicação breve do que eu já disse nesse vídeo. Quer dizer, mais ou menos. No final da explicação, ele acaba se empolgando e fala que a Anaís está prestes a ser infectada por fungos e vai destruir toda a humanidade. Mas segue. A cena segue e nos é mostrado que a Anaís realmente acredita que a maneira certa de se fazer amigos é comprando coisas para ela e proporcionando bens materiais. Nós conseguimos perceber que existe um bloqueio por parte da Anaís. E isso tudo acontece por medo da rejeição. Tentar criar laços dessa forma não é o correto a se fazer se você quer uma amizade que se mantenha por sua causa e não pelo que você tem a oferecer. A Anaís se cegou e não conseguiu enxergar isso, estando certa que esse era o único jeito de fazer com que as pessoas gostassem dela. Tanto que, nessa mesma cena que eu acabei de falar, ela nem dá ouvidos pro Gumball e só pede pra ele não estragar a amizade dela. O Gumball e o Darwin continuam tentando acabar com a suposta parasita, fazendo desde jogar as coisas nela até dar um sanduíche envenenado pra ela comer. Nessas duas ocasiões, a Anaís também tenta intervir e ela consegue, colocando o plano dos dois por água abaixo. E logo depois disso, as coisas parecem ficar mais estranhas do que o normal, quando as duas começam a agir como se fossem uma pessoa só, completando as frases uma da outra, fazendo os mesmos gestos e pensando da mesma maneira. O Gumball, mais uma vez então, tem a ideia de acabar com a amizade e se aproveita que ele consegue imitar perfeitamente a voz da Anaís para ligar para a parasita para acabar com essa amizade. O plano é um sucesso, mas assim que eles terminam a ligação, eles percebem que ela tá chorando, o que faz bater um pouco de peso na consciência. Eles tentam reconciliar, dizendo que não era ela na ligação, mas no mesmo momento nos é mostrado que as duas, na verdade, realmente se juntaram em um corpo só e se tornaram essa criatura horrenda aí.
Os dois tentam de forma desesperadas levá-las para a enfermaria da escola. E quando eles finalmente conseguem, o plot bombástico, ou não tão bombástico, acontece. Nós descobrimos que, na verdade, a verdadeira parasita era a Anaís. E tudo isso só estava acontecendo porque a menina apenas havia pedido uma caneta emprestada. E a Anaís se empolgou demais com aquela interação, onde ela começou a seguir a menina para todos os lados, forçando uma falsa amizade e, no final, literalmente se grudando nela. À medida que a Anaís tentava forçar a amizade e ultrapassava a privacidade da menina, isso só servia para afastar mais elas e fazer com que a garota se distanciasse cada vez mais dessa amizade que só existia para a própria Anaís. O que, como nós conseguimos ver, fez com que a mesma surtasse e fizesse de tudo para que ela não fosse embora, se grudando no corpo dela e controlando tudo. É claro, é normal que quando uma pessoa tenta se colocar no rótulo de melhor amigo por conta dela mesma, você ache estranho e fique desconfortável com a situação. E isso muitas das vezes acaba levando à rejeição. E é importante reconhecer que, por mais que a Anaís seja retratada como vilã nesse episódio, não é muito bem assim que acontece, pois, por mais difícil que seja entender o lado dela, não é impossível. Como eu já disse no começo do vídeo, ela é uma personagem com extrema dificuldade de começar novos laços, e isso acaba fazendo com que ela seja desse jeito. Eu não quero dizer que isso abre brechas para ela poder desrespeitar o espaço pessoal dos outros, é só que o motivo do que aconteceu no episódio é exatamente por conta dessa insegurança que ela mesma tem com os relacionamentos sociais. Uma amizade saudável tem afeição e respeito mútuos em sua essência. No fundo, todos sabemos como é uma verdadeira amizade, até porque, quando se trata de amizades tóxicas e objetificadas, está em suas mãos acabar com uma amizade que está te consumindo, antes que ela decida que não precisa mais de você. E bom, foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o meu ponto de vista desse episódio e também espero de verdade que você tenha conseguido entender a mensagem e tenha gostado do vídeo. Caso tiver gostado, um like e uma inscrição ajuda muito. E bem, valeu!